estudos da Organização Mundial da Saúde, pelo menos 17 milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas de doenças cardiovasculares. No Brasil, são pelo menos 4 milhões de pessoas. É a primeira causa de morte. Essa doença é uma das principais causas de morte entre os brasileiros. E nós vamos falar sobre esse assunto, ouvindo agora o Dr. Marcos Celso Melhado Chaim, que é cardiologista da Clínica Santa Helena e abre o consultório aqui para nos receber. Dr. Chaim, muito obrigada, viu, pela entrevista, que a gente vai falar agora de um assunto muito importante, não é verdade? Eu que agradeço a oportunidade que você está me dando. Agora, quais são as causas das doenças cardiovasculares? Bom, as doenças cardiovasculares, elas são chamadas de multifatoriais. São vários fatores. Alguns fatores que são imutáveis, como a idade. Cada dia nós vamos ficando mais velho e mais chance de aparecer doença cardiovascular. O sexo masculino também tem uma maior tendência em desenvolver doença cardiovascular. E a mulher, durante o período da menopausa ou após a menopausa, com a perda ou a diminuição do hormônio do estrogênio, ela também se iguala ao homem e começa a apresentar também doenças cardiovasculares em maior número. Então, esses são os dois fatores imutáveis que dificilmente a gente consegue modificar. Agora, a maioria são fatores controláveis e mutáveis. Exemplo, a obesidade, o sedentarismo, a hipertensão arterial, a diabetes, o cigarro, o excesso de álcool, drogas ilícitas como a maconha, a cocaína. Todos esses fatores, eles vão virando, na verdade, uma teia de aranha, vão virando uma roda denteada, um vai puxando o outro e desenvolve a doença cardiovascular. Estresse, Dr. Chaim, também leva? Muito. É um dos fatores que eu acabei não citando, mas o estresse também, o estado depressivo, o estado ansioso, complica todos esses fatores já citados e pioram muito e desenvolve as doenças cardiovasculares. Um fator determinante também hoje, que se sabe, é a dislipidemia. É conhecida como colesterol e o triglicérides aumentado, principalmente o colesterol. Porque através do aumento do colesterol há um depósito no endotélio, que é a camada interna do vaso, e ali forma a placa de ateroma, que é a placa que vai futuramente obstruir esse vaso. E aí vai entupindo de gordura, propriamente dito, doutor? De gordura. Podemos dizer que seja assim? Podemos dizer que seja assim. Falando. Vulgarmente seria isso. Eu já li algumas reportagens em alguns estudos que dizem que a mulher, apesar de ter menos tendência que o homem a ter doenças cardiovasculares, nos últimos tempos, porque ela tem adotado hábitos de trabalho masculinos, a vida doida também, enfim, e ela também tem uma carga aumentada, eu digo isso por mim, nós mulheres também estamos mais predispostas, ainda que não na idade, mas mais predispostas a ter doenças cardiovasculares. Sim, isso é verdade? Você sabe que tudo tem um preço na vida, né? O preço da mulher se tornar independente financeiramente e todas as questões ligadas ao trabalho da mulher, isso também fez com que a mulher aumentasse o seu risco de fatores, né? E desenvolver também hoje mais doença cardiovascular, quase que se igualando ao homem. Que sintomas a gente tem, doutor? Os sintomas são muito variados. O sintoma clássico de vamos supor, um infarto agudo do miocárdio, que seria uma doença cardiovascular, seria principalmente dor no peito, né? A dor também é um sintoma bastante variável, mas o sintoma clássico é uma dor no peito ou no estômago, no epigastro, que muitas vezes se irradia para a mandíbula e se irradia para os braços e para as costas. Mas no caso de um agudo, agora tem aqueles que a dor é leve e a gente não percebe quando vê já infartou? Até pode ser. Fazer cardiologia realmente é extremamente difícil por essas nuances, né? Mas a característica é uma dor muito forte. A dor anginosa ou a dor de uma doença coronariana, ela é muito forte, de curta duração, mas ela pode também começar com uma dor leve e aumentando progressivamente com o passar do tempo e com o passar dos esforços. Como é que a gente faz para tratar quando se instala ou se diagnostica que tem uma doença cardiovascular? Hoje, graças a Deus, a cardiologia, como as outras áreas da medicina, avançou muito, né? Se trata, evidentemente, com medicamento, a princípio, vai se fazendo uma série de exames, começando com um exame clínico, com eletrocardiograma,
com eco, com teste de esforço, com cintilografia, com ressonância magnética e até cateterismo. E muitas vezes você pode ir direto para o cateterismo, porque cada caso é um caso. Sim. Mas o estudo definitivo ou o estudo principal das coronárias é feito através da cineangiocoronariografia, que popularmente é chamado de cateterismo. Após um infarto, prognóstico do paciente ou após o diagnóstico da doença, é possível viver tranquilamente com isso ou é sempre uma bomba prestes a explodir? Olha, a doença cardiovascular, principalmente a doença coronariana, ela é progressiva. Mesmo que você trate, e a gente sabe que ela é progressiva, porque ela, na verdade ela implica em muita coisa. E uma das coisas é um processo inflamatório do endotélio, que é a parede interna do vaso. E normalmente esse processo inflamatório ele persiste, ele evolui, apesar de você tratar. Mas hoje, com os avanços, aí é que está a importância da prevenção, né? A gente insiste que é muito melhor prevenir do que remediar, do que tratar. Então, se você procurar o seu cardiologista ou o seu médico de confiança, periodicamente, ele vai fazendo exames, muitas vezes você consegue detectar algumas anormalidades que você já pode fazer prevenção, tratamento, né? E com isso mudar o panorama. Tá. Porque se você deixar o infarto agudo do miocárdio acontecer, você pode ter um infarto súbito ou fulminante, como se diz, e a óbito. Ou você pode ter um infarto e esse infarto pegar grande parte do músculo cardíaco, que é chamado miocárdio. E hoje a gente usa o termo assim, músculo cardíaco ou miocárdio é tempo. Quanto mais tempo você demora para procurar um médico, quanto mais tempo você demora para instalar esse tratamento, mais lesão desse músculo cardíaco acontece. E com isso você vai ficar com uma sequela desse músculo cardíaco, podendo depois desenvolver uma insuficiência cardíaca, arritmia e outras coisas. Então é fundamental a prevenção, é fundamental que logo nos primeiros sintomas você procure um recurso para poder fazer um diagnóstico precoce. Rapidamente, doutor Shen, como é que faz prevenção disso? O que a gente tem que fazer? Olha, a prevenção, todas as doenças cardiovasculares e um dos fatores, como eu disse, a hipertensão arterial, a dislipidemia, a diabetes, o sedentarismo, etc., todos eles caem numa lacuna só, numa vala só, que é a mudança de hábito de vida. Tá? Atividade física, alimentação saudável, se for obeso, emagrecer, evitar estresse, que eu sei que é difícil, parar de fumar se estiver fumando, evitar drogas ilícitas, principalmente maconha, cocaína, etc., que são realmente terríveis para o músculo cardíaco. Então é viver uma vida saudável, né? Hoje em dia, inclusive, se fala muito numa dieta chamada dieta do Mediterrâneo. Por quê? No Mediterrâneo as pessoas vivem muitos anos, porque beira-mar, come muito peixe, tem ômega 3, vida tranquila, come muita fibra, toma muito vinho, faz exercícios, quer dizer, então é tudo de bom e vai viver mais. Muitíssimo obrigada, doutor Chair, foi um prazer ter ele com a gente. Prazer é todo meu pela oportunidade.